Graça e paz, irmãos. Vamos a mais um devocional. Compartilhe este vídeo, se inscreva no canal, dê o seu joinha, seu ok. E a nossa palavra de hoje está no livro de Apocalipse, capítulo 2 e versículo 1 e seguinte. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheça as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. A reflexão que nós temos, irmãos, dessa passagem é uma reflexão que foi muito bem trazida pelo reverendo Hernandes Dias Lopes em seu livro O Apocalipse. E nos fala do contexto, a princípio, da igreja de Éfeso. Ele nos diz, a história também nos diz, que Éfeso era uma das maiores cidades da época. Era considerada, entre aspas, a Paris da época, uma cidade-luz. Era uma cidade portuária, acho que com 200 mil habitantes, uma cidade muito grande. E uma cidade muito rica mesmo. O porto de Éfeso era um dos portos principais daquela época. Mas, entretanto, em Éfeso existia um grande templo da deusa Diana, e existiam acho que mais de 200 ou 2.000, algo nesse sentido, prostitutos cultuais. Eles faziam seus rituais, eles se mutilavam, e era uma cidade considerada muito imoral, muito promíscua, muito idólatra, uma cidade terrível no sentido. Então, os cristãos de Éfeso, eles desenvolveram uma ortodoxia, quer dizer, uma doutrina correta, uma doutrina centrada na palavra, muito forte. Tanto é que todas as tentativas, digamos, do paganismo e do mundo de tentar desestruturar a igreja de Éfeso foram tentativas em vãs. Primeiro, eles tentavam seduzir os efésios a sair da fé evangélica, a fé cristã, e também, quando não conseguiam, mudava a estratégia para tentar oprimir a igreja de Éfeso. Então, diante desse contexto, em que Éfeso estava, que a igreja estava inserida na cidade de Éfeso, nesse contexto imoral, nós sabemos que os prostitutos cultuais, eles se prostituíam em adoração a um Deus, que nós sabemos que não é um Deus, é um demônio, são demônios, deuses com D minúsculo. Então essa igreja, ela se estruturou em doutrinas sólidas, ela se estruturou na palavra de Deus, ela estava firme. Mas o que aconteceu, é que a igreja de Éfeso, por estar nessa situação, ela se apegou demais à ortodoxia, à doutrina. A doutrina correta. E sempre quando nós estamos no meio de muitas idolatrias, de um meio muito cheio de heresias, um meio muito cheio de sofismas, de erros teológicos, erros grosseiros, a gente se apega muito mesmo à doutrina correta, que é a doutrina dos apóstolos, que é a escritura sagrada. Mas o que aconteceu é que eles desenvolveram tanto essa ortodoxia, desenvolveram tanto esse poder nessa doutrina, que eles esqueceram do seu primeiro amor. Mas o que é isso, irmão João? Como é isso? A palavra primeiro amor, ela nos traz a ideia do amor que está em primeiro lugar. Então, infelizmente, houve isso na igreja de Éfeso, eles se perderam um pouco nesse sentido, e o Senhor Jesus chamou eles à responsabilidade no seguinte sentido: vocês amam a ortodoxia, é importante, tanto é que ele diz aqui, que não pode suportar homens maus e que pusesse a prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, puseram a prova os falsos profetas, mas colocaram, o amor à doutrina, o amor
a doutrina acima do amor de Jesus, né? Então, o que nós temos que refletir nesse sentido e aprender com o que aconteceu em Éfeso, entendermos, irmãos, que por mais que essa igreja nossa, né, entre outras, né, esteja firmada em uma doutrina sólida, eu considero as confissões, né, e os cânones de Dort como doutrina sólida, né, uma igreja confessional, a gente não pode, né, colocar a doutrina acima do amor a Jesus. Por mais que nós saibamos que a doutrina calvinista é uma doutrina correta, né, que não é calvinista, né? Na verdade a doutrina é bíblica. Tanto é que Agostinho de Hipona, que foi um dos maiores filósofos cristãos, ele era adepto da doutrina da soberania de Deus, que não é de Calvino, né? A doutrina é da Bíblia, do apóstolo Paulo, né? Das cartas de Paulo, nós entendemos sobre o poder da soberania de Deus na eleição, né? Enfim, só que, meus irmãos, o nosso amor, né, a doutrina, a sã doutrina, não pode ultrapassar o nosso amor a Jesus, né? Então, que nós possamos não criar um ídolo em nosso coração, né, e idolatrar uma doutrina em detrimento do amor do próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, que o Espírito Santo aplique essa palavra em nossos corações, em nome de Jesus. Amém.